Olá, bom dia. Eu vou fazer um vídeo com uma pequena descrição sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras é o clube mais vitorioso do futebol brasileiro. Nenhum outro clube possui tantas conquistas e tantas vitórias quanto o Palmeiras. Apenas no futebol, o Palmeiras tem ao longo dos seus 105 anos de história, levantado mais de 350 taças e troféus. Isso apenas no futebol, mais precisamente com a equipe principal. Fora outras conquistas, como no sub-20, nas categorias inferiores do sub-20, sub-17, sub-16 e 15, futebol feminino e outros esportes. Vou listar apenas as principais conquistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. O primeiro e mais importante troféu foi a Copa Rio Internacional, conquistada em 1951 no Maracanã. Isto rendeu ao Palmeiras o título de primeiro campeão mundial de clubes da história. A segunda mais importante conquista é a Copa Libertadores da América, conquistada em 1999, onde o Verdão, depois de vencer o Deportivo Cali no Parque Antártica no tempo normal por 2-1, venceu nas penalidades máximas por 4-3. Bedó e Zapata perderam e o Palmeiras tornou-se campeão da América pela primeira vez. E lhe rendeu o direito de disputar o título mundial contra o Manchester United da Inglaterra em Tóquio no dia 30 de novembro de 1999. Infelizmente, a equipe alviverde, que tinha o goleiro Marcos, perdeu a partida por 1-0 e não conseguiu conquistar o título. A terceira lista de categorias de conquistas mais importantes do Palmeiras são seus 10 títulos brasileiros. Na verdade, o Verdão soma 15 títulos nacionais. São os mais importantes, os 10 campeonatos brasileiros conquistados. 1960, chamada Taça Brasil, e também conquistada em 1967. O torneio Roberto Gomes Pedrosa, também chamado de Robertão, que o Verdão também conquistou 2 vezes, em 1967 e 1969. E os títulos do Brasileirão Série A, 72, 73, 93, 94, 2006, 2016, aliás, e 2018. E o Verdão também foi tricampeão da Copa do Brasil, campeão 3 vezes, em 1998, 2012 de maneira invicta e 2015. O Verdão também possui o título da Copa dos Campeões, conquistada em 2000. E também mais 2 títulos brasileiros da Série B, 2003 e 2013. O Verdão também já foi campeão do extinto Torneio Rio-São Paulo por 5 vezes, 1933, 1951, 1965, 1993 e o último título conquistado em 2000, após golear o Vasco no Morumbi por 4-0. E além disso, o Verdão possui mais 22 títulos estaduais, 22 vezes campeão paulista, 1926 invicto, 1927 o primeiro bicampeonato, 1932, 33 e 34, o único tricampeonato da história do clube. E em 1932 o Verdão sagrou-se campeão pela segunda vez de forma invicta. Aliás, foi 100%, o Verdão só obteve vitórias neste campeonato. 1936, 1940, em 1942 o Palmeiras foi campeão pela primeira vez com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. Até então, em 1941, o Verdão chamava-se Palestra Itália. 1944 foi a 10ª conquista de paulista do Verdão, 10ª conquista estadual. 1947, 1950, 1959, onde o Palmeiras foi campeão sobre o fortíssimo Santos de Pelé e companhia, vencendo ele no melhor de 3 partidas decisivas. A terceira partida decisiva no Pacaembu, o Verdão venceu o Santos de Pelé por 2-1 de virada. 1963, já chamada Primeira Academia de Futebol. 1966, também durante a Primeira Academia. E durante a Segunda Academia de Futebol, formada por Ademir da Guia e companhia,
o Verdão foi campeão paulista invicto em 72. Em 1974, ainda segundo a academia, o Verdão desbancou o Corinthians, que estava com mais de 20 anos sem conquistar título estadual. O Verdão fez o gol aos 21 minutos do segundo tempo e o Corinthians 21 anos na fila. 1976 foi o último título conquistado pela segunda academia de futebol e o último título de Ademir da Guia no Verdão. Depois disso, o Verdão passou por uma longa espera de títulos paulistas, só voltando a ser campeão em 1993, aliás, o principal título da história do clube. Um título conquistado depois de 17 anos sem título paulista e em cima do Corinthians, no Morumbi, com mais de 100 mil torcedores. O Palmeiras goleou o arquirrival sem piedade por 4-0. Aliás, foi um 3-0 no tempo normal e 1-0 na vitória na prorrogação. O Corinthians precisava apenas do empate nesse jogo. 1994, o Verdão, na era Parmalat, foi bicampeão, conquistando o título depois de vencer o Santo André no estádio Bruno José Daniel em Santo André por 1-0. E aí fechou com o jogo das faixas, vencendo o Corinthians por 2-1. Em 1996 foi o último título paulista conquistado na era Parmalat. Aliás, esse título do Palmeiras lhe rendeu um título de A Máquina Mortífera Alviverde, pois o Verdão, em 30 jogos, conquistou 27 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E foram várias goleadas. O auge foi uma goleada de 6-0 sobre o Santos em plena Vila Belmiro. E o Palmeiras, nesse campeonato, conquistou 18 vitórias consecutivas. E aí o Verdão passou por mais algum tabu de 12 anos, voltando a ser campeão paulista em 2008. Naquele time que ainda tinha o El Mago, Valdívia. E além desses 22 títulos paulistas, o Palmeiras também obteve 2 títulos paulistas extra conquistados, em 1926 de forma invicta e em 1938. Seriam então assim, portanto, 24 vezes campeão paulista. Mas a Federação Paulista reconhece apenas os 22 títulos estaduais.